Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Eu e o Pedro Penin e o João Santos Martins fomos ter com o Ana Brito, que trabalhava na Embaixada, e fomos resolver. O Pedro tinha perdido o passaporte dele. E quando voltámos para casa, o nosso condutor de carro enganou-se numa rua, e Joanesburgo é uma cidade muito específica, para andar em algumas ruas. Aquela rua não estava iluminada, etc. Então o que acontece é que quando nós estávamos a andar de carro, o senhor começou a ficar muito nervoso, o condutor, e é um senhor que atravessa uma estrada, para o carro abrandar ainda mais, nós abrandamos, e assim que o carro abranda, há um carro de lado que vem e nos embate de lado. E nós sabemos, ok, agora vamos... Já fomos. A sorte foi que eu comecei a dizer, o Pedro e o João ficaram meio tontos porque bateram nos vidros, estava outro amigo nosso também, a belga, e eu, como estava no meio, fiquei salvaguardado, não bati em lado nenhum, disse ao senhor acelere, e fugimos. Mas nós ouvimos tiros, é verdade, eu esqueci-me desta parte. Assim que nós entramos na rua, começamos a ouvir tiros. Pum, pum, pum. Já fez um pouco de tudo, ensinou teatro, ópera e dança, fez performance em museus, compôs músicas, editou e escreveu livros e ensaios sobre estética, dá aulas desde os 18 anos. Um verdadeiro caleidoscópio das artes, influências e inquietações. André E. Teodósio é ator, encenador, dramaturgo, músico, ensaísta, conferencista, editor, curador, apresentador de programas de televisão, divulgador cultural e professor universitário. Mas também o que esperar de um produto de famílias beirãs que se define visivelmente louco e cuja avó desenhava ovnis. O DN chamou-lhe Alien Barroco e o Expresso nomeou para um dos 100 portugueses mais influentes de 2012, o ano em que foi convidado a integrar a equipa New Narratives for Europe da Comissão Europeia. Excêntrico e ativista, é apaixonado pelas altas velocidades, tem uma biblioteca ordenada por cores e vem falar dos 30 anos do Teatro Praga, celebrados com uma peça sobre um casting falhado que dura 4 horas e decorreu este fim de semana nas instalações de um antigo hospital psiquiátrico. Olá André, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. É um prazer. É bom receber nesta caixa alguém que é completamente fora da caixa. Nunca vi ninguém como tu. Olha, aconteceu. Não foi... Caiu-me em sorte. E ainda por cima com os pais meio militares, o que é incrível. A tua mãe ligada à Marinha, o Porto, não sei o quê. O teu pai ligado à NATO e informações da NATO ainda por cima. Portanto, os dois... Mas nada mesmo. A educação não foi muito estrita ou como é que foi? Não, de todo. Eles são aquela geração... Na verdade, queriam os dois ser artistas, mas... O teu pai escritor, não era? O meu pai escritor, a minha mãe artes plásticas... Aliás, a família da minha mãe vem de uma tradição de artistas, mas decidiram levar um percurso mais normal para poder usufruir da sua vida, mas eles são aquela geração flower power. Sim, espírito livre e aberto. Exatamente. Tens mais um irmão, não é? Mais novo. Tenho um irmão mais novo, 4 anos. E é engraçado, eu disse, André, como é que as pessoas, quando querem dizer o teu nome artístico, o é pequenino com o ponto, que é de escoto, eu acho que tu não usas escoto porque te soa mal. Não, na verdade, sim, quer dizer, mas eu uso Scott, isso. É um nome extraordinário. Scott mas também foi esgoto, também é escroto. Sim, pois, exatamente. Eu estava a dizer, ele não usa por causa de não soar bem. A tua mãe assinava Lúcia Scott nos livros. Exatamente. O nome vem daí, Scott, não é? Bem, isso é muita informação mesmo, muitas coisas. Mas é porque eu achei curioso, este nome aqui está escondido porquê? E é Scott, é um nome giríssimo. Tu podias ser André, Scottus, Teodósios, Maximus. Na verdade, quando eu estive na Gulbenkian, houve uma altura que eu fazia espetáculos e não podia estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo e assinava André Scott. Portanto, há alguns programas e algumas coisas. Aliás, o primeiro espetáculo que fiz no Teatro Nacional enquanto músico, no programa, assino André Scott. A tua primeira ligação às artes foi a música. A música, sim. Na orquestra e depois no coro também. Sim. Tocavas no coro do Gulbenkian. Cantava no coro do Gulbenkian, muito bem. Portanto, famílias da Beira Baixa, estamos aqui a falar de Penamacor, é uma zona fabulosa. As duas famílias são daquela zona? São. E conheciam-se as famílias para mais, ainda por cima, porque o meu avô era latifundiário e servia toda a zona da Beira Baixa de alimentos, quer dizer, haveria mais, certamente, e o meu avô materno era farmacêutico, então o meu avô paterno ia buscar medicamentos à farmácia e ao mesmo tempo levava os produtos que serviam à casa da minha mãe, mas ambos não se conheciam, só sabiam que era o Albino Rico, que era o nome do avô do meu pai, do pai do meu pai, e o Jaime,
que era o farmacêutico. Engraçado. Então... Mas de todos a mesma zona, e da Beira Baixa, que é uma zona, é uma província que eu acho tão fabulosa em Portugal, ainda um segredo tão bem guardado. Eu adoro. Gosto imenso, e por todas aquelas terras, não só o Sabugal, Danha Velha, os Sortelhas e Danha Velha, aquilo é lindo, toda aquela zona, e portanto que ainda é um bocadinho... E há muitos artistas que também têm esse culto da Beira Baixa, a Adília, a Mafalda Cruz, etc. São muitos artistas que escrevem em torno da Beira Baixa, deste misticismo que existe naquela zona, que é uma coisa muito esquisita, não é? Com muitas famílias judias, mas só a mulher mais velha que sabe que é judia, e quando morre diz à filha mais velha, porque ninguém pode saber, e portanto ainda tem essas tradições judaicas todas. Por isso é que o teu trabalho também tem um bocadinho de críptico, e não sei o que, como tu dizes, sou muito crítico muito críptico. Gosto disso, mas esse lado se calhar vem muito destas... O próprio sotaque, que é muito sibilado, é uma coisa muito... É uma maneira de falar diferente, é muito curioso. Tem todo um misticismo em torno disso que, não sei, foi formador para mim. Tu és um conjunto também de referências, é engraçado, tu que nasceste na Lapa, muito bem, e depois, mas depois foste para a Starks, aliás, ao pé de onde eu moro, e depois Olivais, estiveste em Chelas, vieste no Camboja, atenção, aqui, como tu dizes, a Hungria toda, que era para ali que a gente se divertia, mas depois toda a tua formação em miúdo, foste para os Estados Unidos e Exato. Lá... Tiraste a carta aos 16 anos lá, que era uma grande conquista, cara. Tu vais atrás das coisas. O que é que não se pode fazer em Portugal? Tirar a carta aos 16? Vou tirar a carta. Claro. É toda a tua experiência toda. Exato. Sim, os Estados Unidos foram muito formadores para mim, de alguma forma, trouxeram uma outra lógica que não existia cá. Primeiro, esse embate com quer dizer, estamos a falar de anos 80, não é? Sim. Portanto, os Estados Unidos Portugal ainda é muito atávico, está muito atrasado. Os Estados Unidos já eram uma libertação total. Chegar àquela Nova Iorque que ainda tinha alguns ecos dos anos 60 e dos anos 70, hoje em dia está toda transformada. Flower Power e hippie, tudo moderno. Isso é muito transformador, não só na desmistificação daquilo que é um superpoder, um super país, como também na conquista de ferramentas que não estavam disponibilizadas ainda aqui em Portugal, não é? E portanto foi muito formador a minha forma de pensar, a minha forma de agir socialmente, também o embate com a realidade, não é? Na verdade, os Estados Unidos os Estados Unidos da América são um país que são muito bipolares de alguma forma socialmente. E portanto eu não era americano, era sempre um imigrante e como tal as minhas comunidades eram comunidades imigrantes e que de alguma forma careciam de meios de subsistência, ao contrário de mim, que eu era um imigrante, mas era privilegiado. Claro. E portanto eles não conseguiam acompanhar aquela minha vida, não conseguiam ir ao cinema todos os dias comigo, viajar, ter um conhecimento do mundo, às vezes também não ter uns pais tão disponíveis como os meus, e isso também criou de alguma forma uma coisa que eu não tinha sentido em Portugal, talvez ainda por ser mais novo, mas que havia uma assimetria muito grande social, não podiam ir ao médico, não podiam ir aos hospitais, o que criou também de alguma forma uma distância e um poder crítico sobre aquele tipo de sociedade que para mim, para alguém que tem muitos meios é super profícuo, mas para quem não tem é aterrador. É uma luta espiral, permanente, não é? É uma espiral muito negativa, porque na verdade tu entras num loop negativo e sair desse loop é complicado, muito complicado. Tu, portanto, esse impacto de Nova Iorque, estou a ver nesta altura, e da Virgínia e do Norfolk, onde andavas, a grande variedade também era muito importante para ti, não é? Tu hoje és muitos. Sim, na verdade eu já tinha isso, porque o meu pai trabalhava em Caberland, em Oeiras, e portanto eu cresci com pessoas queer, com pessoas racializadas, enfim, com todo o género de pessoas de todo o mundo, não é? Orientais, ocidentais. Sim. Sempre no meio muito internacional, muito E portanto variado. Eu já tinha isso. Eram talvez formas de expressão tão exuberantes. E quando chegas a Nova Iorque é tudo muito exuberante. Exato. Não é? Estas mesmas pessoas já estão transformadas em pintura visual. Os Estados Unidos mudaram muito, entretanto. Preocupa-te este crescimento destes populismos e dos extremas-direitas e do Trump e não sei o que da nossa vida? Sim, obviamente que tem um Já impacto. voltaste a Nova Iorque recentemente ou não? Voltei há 3 anos para fazer um espetáculo num festival e Aquilo está complicado agora. É muito complicado, sim. Não sei, há alguma coisa com a liberalização das drogas que se tornou muito estranho, não é? De repente tens muitas pessoas que estão
completamente viciadas em droga em todo o lado e que não Sabes têm que meios de... Estive lá há uns meses e achei isso completamente em Nova Iorque. O cheiro, a maconha, se quiseres, é permanente nas ruas. Sim, a questão é que notas imensa gente a cair aos aqui é que não tens um Estado Social que consiga amparar todas as quedas. E, portanto, enquanto aqui tu ainda consegues ter associações e consegues ter formas de conseguir amparar as pessoas, ali é complexo. Então já tens problemas económicos, de repente passas a ter problemas de inserção social também, anexados a isso. Então, isso com a violência que é muito maior da parte policial e o escrutínio em relação a todas as pessoas, revelou Estados Unidos que já não era tão, não sei, era pior do que aquela experiência já que não é eu tão tive, acessível, mas ao como mesmo foi. tempo relembrou-me que a minha vinda aos 18 anos para Portugal foi uma decisão minha, porque eu já estava farto mesmo de todos estes problemas e não queria compactuar com eles, para além de outro que é teres que trabalhar 99% da tua vida para usufruir 1% dela. Exato. E eu também já não estava nessa. Confirmou de facto que esta foi uma decisão boa, porque muitas vezes quando tu vens, depois também enfrentas em Portugal muitas adversidades. Exatamente. E pensas, porque é que eu não fiquei nos Estados Unidos? Se calhar tudo podia ter mudado, etc. Mas apaziguou-me com esta decisão. Acho que foi uma decisão boa. Isso foi bom. Fascínio pelas artes. É engraçado porque, como sempre, és muitos, queres sempre muita coisa. O teu pai queria ser escritor, o teu pai comprava livros nas livrarias de alfarrabistas proibidos, desenhava, e tu desenhavas muito, e caras, e olhos, e tinha jeito para compor, e teatros de escola, eras muito bom nisso. Portanto, de facto, esta coisa das artes vem de família, vem também, estão nos teus genes. E como tu dizes, a minha mãe mudava a decoração da casa a cada 3 segundos. Total. E viver na casa dos meus pais é viver num museu, basicamente. Mas daí tu também mudas muito, e daí essa tua mudança também permanente, essa tua insatisfação. Acho que sim, tem a ver com isso. Tens sempre projetos novos, tens ideias novas. Estar sempre a avançar, estar sempre a pensar o que é que posso fazer, como é que eu quero fazer, o que é que já fiz e como é que eu posso responder a isso. Acho que tem a ver também com esta inconstância dos meus pais de alguma forma. Não é? Eles são muito libertadores, também me formaram para isso, isto é, sempre me inscreveram em cursos de tudo. Queres fazer balé? Vai fazer balé. Queres andar a cavalo? Vais andar a cavalo. Queres fazer... Pronto, fazia essas coisas todas, tinha essas experiências todas, mas ao mesmo tempo eles são rebeldes, eles sempre recusaram o seu tempo, sempre recusaram os espartilhos, não é? Desde assim que puderam fazer nudismo, iam fazer nudismo para a praia, dizem que a casa é para ser laranja, então eles vão fazer de outra cor, então eles também são sempre muito abertos à mudança e estão sempre a mudar, estão sempre a construir-se. E a tua vida é muito curiosa, André, porque tu tens um ar de quem é super duro a fazer as coisas e focado e não sei o que mais, mas tu és uma paixão permanente, tu tens o amor à flor da pele, tu és uma pessoa que viveu a tua vida sempre apaixonado por um homem do teatro e vais fazer teatro, agora é a dança, e depois foi a música, foi a dos livros, e mudas a tua carreira um bocadinho por amor, é muito engraçado isso, não só a arte em si, mas as pessoas que te abrem os horizontes e que te levam para lá. Mas sou bélico ao mesmo tempo, e eu acho que isto é um lado militar, não é? Há um lado de tentar contrariar tudo aquilo que me parece que é uma fronteira, e portanto eu tento ser, é para fazer teatro, mas eu vou fazer o melhor teatro, é para fazer eu já fiz assim, estou à espera de outra coisa, então vou fazer outra coisa, mas vai continuar a ser a melhor. Tem um a moda é o teatro curto, vou fazer 4 horas de peça. Exato. Ou há um ator que está com muitas dificuldades, então eu vou trabalhar com essa pessoa até conseguir, porque vai conseguir. Reages muito por amor também, por apoio. Sim, reages muito por amor, sim. A música, portanto, tu fizeste uma bolsa nos Estados Unidos, tu daste flauta transversal, tuba, trombone, tu tornaste música profissional, muito também na área contemporânea, e depois tocaste na Orquestra de Gulbenkian, de São Carlos, integraste o coro, tocaste em orquestras pelo país. Fazia concursos, a solista também. E ganhei muitos prémios. Ganhaste uma série de prémios de música, em música. É como solista. Seria a tua carreira? O direito, houve ali um vibe devaneio. Que não te durou muito tempo? Não durou. Mas era aquela busca de... Não posso estar sempre a geraldar, deixa-me assentar numa coisa que seja uma profissão à séria. Sim, acho que também era uma coisa um bocado calona, porque para seres mesmo músico tens que estar 8 horas a fazer escalas, não é tocar música sequer, só estás a fazer coisas técnicas por dia. E às tantas já não... Eu pensei, se calhar se eu pegar num saco de plástico vou-me magoar e depois vai tudo abaixo, este trabalho vai tudo abaixo. Então, ou às vezes, porque quando cheguei a Portugal comecei a sair à noite, comecei
a descuidar-me um bocadinho nestas Exato. horas de estudo, digamos, e ressentia a forma como eu tocava, percebia-se claramente que tinha trabalhado menos. E então acho que também foi uma altura que pensei, se calhar vou fazer uma coisa mais racional, em que consigo gerir aqui este meu tempo de estudo e depois o tempo de trabalho. E daí escreveste mesmo na faculdade e tiveste um tempo com aulas? Tive um tempo e depois saí. Em boa hora saíste? Não é para aqui. Não. É engraçado porque tu, teatro... Até porque ganhava mais dinheiro a tocar música, na verdade. Sim, com os teus gigs como, em todo lado. como eu já trabalhava desde os 18, eu estava a dar aulas de inglês, porque tive um professor, quando eu cheguei a Portugal, depois houve um professor que me convidou para dar aulas na Avenida João XXI, num colégio, dar aulas de inglês. Então eu também comecei a ter dinheiro e viajava muito com a Gulbenkian, porque já estava no coro. Pensei, estudar Direito e ficar aqui 5 anos à espera depois de ter o para um escritório, tirar fotocópias e receber X. Não, mais vale, exato, mais vale continuar aqui nesta senda. O mais engraçado é que tu ficaste mais famoso, talvez, pelo teatro, eu diria. Mas tu dizes, eu odeio fazer teatro, nunca gostei muito de teatro, na verdade. É engraçado. Nem tenho jeito. Gosto de estar em cena com as pessoas, mas acho que estou sempre aquém daquilo que devia. Eu não sei fazer teatro, não sou um ator competente, isto é, eu sei racionalmente, mas depois não consigo, talvez. Achas que não? Há um entrave. Eu acho que não. Mas depois houve críticas a dizer, recebes prémios. Sim, mas não gosto mesmo na dança e tudo. É um trabalho, não é? Se eu puder, estou só na praia, não preciso estar a fazer teatro. Para mais, estou numa área que, apesar de ter tido muita evolução, é uma área que também está sempre a produzir coisas que não me permitem pessoas como eu fazer teatro, não é? São sempre os mesmos partilhos, são sempre a mesma forma de dizer o texto, são sempre os mesmos tipos de narrativa. Isso quer dizer que só há um tipo de teatro que é aceito em geral em Portugal? Acho que há uma forma de teatro preponderante. Braga faz uma coisa muito fora da caixa, muito alternativa, não sei o quê, mas é conhecida por isso. Sim, foi ficando conhecida, mas ela não é preponderante, continua a ser sempre alternativa, continua a ser sempre aquilo que é à margem de uma ideia de muito teatro. Bem, é verdade, mas no dia em que for o preponderante, perde a graça. Jamais será preponderante. Perde a graça. É como na Rússia que havia o partido único e sempre iria haver partido único. Quando fundassem a da oposição, toda a gente ia para a oposição e voltava a ser o partido único. Não é bem como funciona como um partido, porque um partido tem implicações reais sobre a vida das pessoas. Sendo alternativa, tens de ser sempre marginal. O teatro tem a ver com formas de conhecimento. Na verdade, seria a mesma coisa que dizer que o Godard, se fosse preponderante, não seria bom para o cinema. Eu acho que seria ótimo para o cinema. Claro. Sim, mas é sempre. Mas eu gosto dessa tua coisa. Eu não gosto de fazer isto, mas faço. Porque é o meu trabalho, é a minha coisa, é o que eu crio e tu, e dança, e passas por imensas áreas. É engraçado. Tu acabaste por frequentar o conservatório, tiveste a Escola Superior de Música. Claro, eu fui estudar tudo, foi à fonte. Fui buscar a água para depois dizer, eu agora quero aqui um sumo Exato, tanque, isso é muito bom. Quero aqui um pacote de tanque de Exato. um gelado. Foste lembrar. Mas é engraçado. Várias formações na Gulbenkian também. Assinaste uma encenação de ópera, Riders to the Sea. Engraçado, porque a ópera também tem muito a ver contigo. Tu encenaste óperas. Na verdade, a ópera é o que eu acho que gosto mais de fazer, porque cruza duas coisas, cruza o teatro e cruza a música, e portanto é um grande espetáculo sempre. São formas que eu gosto, mas também são sempre muito complexas, não é? Porque estás sempre a gerir muitos interesses que são às vezes exógenos à prática operática, que tem a ver com agentes e tem a ver com os teatros, também com muitos egos. Sim, mas tu estiveste envolvido neste de Gershwin, por exemplo, o Blue Monday e o Puccini. É Emily na Gulbenkian também. Metanoite, João Madureira, o Pinho Vargas. Sim, o outro fim, já fiz algumas, é verdade. Incrível. Um grande trabalho. E é muito porque a ópera, de facto, é o espetáculo, não é uma peça, não é só um filme, é uma coisa que envolve mais gente e mais produção. Também na dança, tu próprio com a dança também, tu és a Perda Preciosa no Companhia Nacional de Bailado, foi prémio SPA, o melhor espetáculo de dança. Quando dizes que tu és coautor de um bailado, isso tem a ver com coreografia? Sim, no caso... Ensaios, movimentos e eles têm que te imitar? Sim, no caso da Perda Preciosa foi com o Rui Lopes Graça, portanto eu não percebo nada de movimento, não é? O que eu penso é conceptualmente como é que o espetáculo pode decorrer. E depois há todo Mas exemplificas? Não, movimentos não, porque movimentos eu não tenho mesmo gramática nenhuma de movimentos. Portanto, imaginas e como é que passas a ideia? Às vezes pode ser, por exemplo, eu aqui neste momento preciso que alguém esteja a repetir os movimentos da Beyoncé, não interessa. Aqui preciso que seja um momento de folclore, aqui preciso que seja um momento de balé, aqui preciso que sejam movimentos inconscientes que as pessoas fazem, coçar a cabeça, pestanejar, pequenos tiques. E portanto isso depois informa o tipo de movimento que vai decorrer numa determinada secção do espetáculo. Há 5 anos este laboratório de formação avançada em artes performativas que deste no Coliseu Porto, no AGAs,
Era um bocadinho isto, ensinar estas técnicas e estas coisas, ou não tem nada a ver? Não, eu costumo dar aulas no Ballet Teatro ultimamente, é onde eu dou mais aulas, e tem a ver com as pessoas conhecerem o seu próprio corpo em vez de estarem a perpetuar ideias de movimento que são anexadas a uma ideia de teatro. Portanto, normalmente são sempre gestos redondos, o rei funciona de uma determinada forma, etc. Mas todos os corpos são muito diferentes, não é? Portanto, há pessoas altas, há pessoas baixas, há pessoas magras, há pessoas gordas, há pessoas que não têm membros, há pessoas que não veem, e portanto é mais uma ideia de consciência de corpo e de forma de dizer descomplexificada também, porque a nossa maneira de dizer, que muitas vezes é dita, é caracterizada como sendo uma espécie de telenovela em teatro, na verdade é uma forma muito musical de trabalhar o texto. Parece que é uma coisa natural, mas não há nada de natural ali. Sim. E portanto tem a ver com isso, com criar algumas ferramentas que têm a ver com a minha experiência e com a forma como eu me encontrei no teatro, e que deve muito, na verdade, a um encenador chamado João Britos, do Teatro Bando, tentar passar essas ferramentas para eles e trabalhar com consciência em torno disso. E também criar espetáculos à medida das suas possibilidades, porque muitas vezes tu vais para uma escola e as pessoas pensam, gostava de fazer um espetáculo que são as Três Irmãs, com uma casa muito grande, e depois entra um cavalo, e não vai acontecer. Sim. Não há esse teatro, primeiro, esse espaço. Segundo, não vais ter cavalo e não vais ter dinheiro para fazer uma casa. Portanto, mais vale concretizarmos um espetáculo à luz das tuas possibilidades económicas, físicas e interesses, e com os meios que têm. E até os gostos, porque muitas vezes estas pessoas no teatro têm uma ideia de entrar na Dama Antiga, mas depois quando estão na rua estão vestidas da Primark. É tipo, se não queres andar da Dama Antiga na rua, se gostas mais das roupas da Primark, isso pode ser teatro. Também é uma coisa que também nunca te preocupou nada. Andavas com as roupas da tua mãe, os colares dela, se não apetece maquilho, se não apetece ninguém ter nada com isso. Sim. Maquilhagem por acaso nunca foi muito por esse caminho, mas... Se eu te perguntar uma coisa, apesar de tudo dizeres, eu não gosto muito do teatro, mas estás muito envolvido, André, que fascínio é que tem o teatro? Tu lidas com várias áreas, mas o teatro tem mais fascínio em certas coisas do que outras artes, do que o cinema ou a música? Para mim tem uma coisa, também já fiz filmes, mas para mim tem uma coisa que é de não ficar, não é? Há uma ideia de experiência somática, de estares com aquelas pessoas, tempo real, que me interessa muito mais do que objetualizar coisas que ficam. Não me interessa, apesar de ter escrito, apesar de escrever livros ou escrever filmes, o que quer que seja. E é muito mais impactante, e depois porque tu consegues lidar com uma série de ferramentas que não são tão faladas como a atenção, ou o tempo, a duração, o tédio, tudo isso que são ferramentas de conhecimento, não é? E que estão cada vez a desaparecer mais, são um material de trabalho e de tu poderes lidar e relacionar-te com as pessoas imediatamente, encontrares um sítio. Portanto, interessa muito mais o teatro. O que me interessa no teatro, o que eu não gosto do teatro, é que o teatro tenta passar para uma materialização ou para um fisicalismo exacerbado de cenografia ou de um texto, ou então vincular-se a determinadas ideias de pensamento que são unívocas. O teatro sobre, que é uma coisa que não posso com isso. Exatamente. Mas teatro é sobre... Isto é sobre isto. Exato. Isso é que por isso é que compartimentar as coisas. Tu não és de gavetas. Não, a minha ideia de teatro é devolver ao teatro, que é uma frase do Ortega y Gasset que eu gosto muito, devolver ao teatro tudo aquilo que foi perdido do teatro. E portanto, todas essas coisas, como nós estamos a conversar aqui, é uma ideia para mim que é uma ideia de teatro, que é muitas vezes muito mais interessante do que um determinado tipo de espetáculo, e isso está tudo desviado. É como se fosse a culinária é uma coisa, a rádio é outra, o mecânico é outra, o médico é outra, e eu quero voltar a ter isso tudo no teatro. Nesse sentido é mais próximo da ópera, porque a ópera costuma ter estas coisas todas. Tem a música, tem o canto, tem a cenografia, tem as roupas, tem a literatura, tem tudo. Tem dança, tem tudo, não é? Está tudo muito mais convocado, não é? Apesar de, obviamente, estar estabelecido de uma forma narrativa, etc. Mas a ópera contemporânea é muito mais aberta e disponível, já tem eletrónica, tem tudo lá no meio. Fisicamente, tu, entretanto, melhoraste muito e fazes muito exercício e vê-se. Faço muito exercício. Porque, de facto, eras muito magrinho e quando tu tiveste um pneumotórax em pleno palco, quando estava sobre os espirraste. Por seres magrinho demais? Foi um exercício fraco? Na escola, estava muito magrinho, espirrei, toda a gente achava que eram nervos, eu dizia, não são nervos, eu não estou a conseguir falar. E a meio mais ou menos do exercício... Os pulmões colapsados. No meio do exercício fui parar ao hospital, caí para o chão e fui parar. E então a partir daí tive que ganhar massa muscular e inscrevi-me num ginásio através de um amigo comum, que é o Pedro Faro, que me arrastou para o ginásio e dizia, vai ter que ir ao ginásio. Eu nunca entrarei num ginásio na vida. É importante a parte física e percebeste que isso era importante para manteres a tua vida. E na verdade isso sempre aconteceu, porque o meu pai sempre faz desporto, ainda hoje faz desporto, eu sempre fiz ou equitação ou natação ou judo, era federado nestas coisas, só que fui deixando, foi entrando numa lógica de agora
toco flauta e eu não posso Sou magoar, artista. e agora faço teatro e tenho que ser bom e vivant. Boémio, tens de ser Tem que ser boémio. um boémio. Um verdadeiro artista é boémio. Muito bem. Tu viveste muitas personagens já. Tens alguma assim que te marcasse especialmente, ou algum espetáculo que te marcasse muito especialmente? Não Ficou-me me na recordo pele. nenhum. Acho que não. E que tenhas visto, sem ser contigo. Por acaso, isto agora vai ser um bocado obsceno o que eu vou dizer, Mas mas diz. um dos espetáculos que mais me marcou foi um espetáculo de comédia dell'arte que eu sim. vi no Festival de Almada Praia nos anos 90 e achei aquilo tão inédito, tão era alienígena, era como se estivesse a ver um Sim. espetáculo que não pertence também a este tempo, não é? Exato. E nesse sentido era muito contemporâneo. E é isso que eu ia dizer, e no cinema é engraçado porque tem séculos, quer dizer, não é? Sim. Tradição Aquilo era uma italiana. montagem a partir do Streller, creio. E isso marcou-me muito, porque era como se estivesse a ver aliens barrocos, vá lá, para Exato. usar essa expressão. Exato. Nada daquilo fazia sentido. E, no entanto, as pessoas gostavam muito, mas na verdade aquilo não é suposto tu gostares, porque não consegues compreender aquela gramática. Não, é como se tivesse. É de facto uma forma etnológica de teatral. E eu então achei isso muito. Foi um espetáculo que me marcou muito. Pensei, há um lado de abstração aqui que as pessoas. Autorizam porque já tem a patente histórica, mas há um lado de abstração que me interessa fazer e que não é coincidente com o É como estás a dizer, contemporâneo. uma comédia construída com uma tese de doutoramento sobre a estética, Exato. que tu farias. Exatamente. Sim, relação com a crítica, tu dizes as obras que eu faço são mal recebidas pela crítica, apesar de serem bem recebidas pelo público. Isso interessa-me muito, é verdade. Sim, interessa-me cada vez mais, porque a crítica funciona em termos estéticos e eu estou a trabalhar em termos éticos, de alguma forma. Isto é, a minha relação não é uma relação de composição de materiais diversos, que são analisados segundo a sua sequencialidade, mas sim uma relação de proximidade ou de conflito com as pessoas que estão diretamente à minha frente. E, portanto, elas podem entrar em conflito ou comigo, ou com aquilo que eu estou a fazer, ou com a disposição dos materiais, mas elas sabem que aquilo que estão a ver não funciona como o IKEA, não são a disposição dos mesmos materiais para a construção de qualquer coisa. Exatamente. Há materiais ali que eles de facto não conhecem, não é? Ou a sua justa posição não é Não tem uma discernível. figura comum que é igual para todos. Como no Infomania que eu estou a falar, é um espetáculo em que eu faço de cuecas, não é? A cenografia é o cenógrafo, portanto é uma pessoa que está ali, que faz de cenografia, que é um artista plástico, que é o Bruno Bugarin, que é esta ideia também de um artista que não faz uma obra, mas é ele próprio a obra, é ele próprio a cenografia, e depois é um espetáculo que articula a minha história no teatro com física quântica e neurologia. Portanto, isto é um bocado, para quem está a ver, é um bocado não sei, inqualificável de percepcionar de uma forma tão cómoda imediata. autêntica. Está tudo. E então tem a ver com espalhado em isso, várias esta disposição de materiais é inédita de alguma forma. Não quer dizer que não tenha sido feita por outros criadores, mas como é inédita, isto é, não está no âmbito daquilo que são os estudos do teatro e o cânon do teatro, a relação de um crítico será sempre a de não entendimento daquilo enquanto teatro tout court. É uma experiência teatral, é um teatro diferente, mas não é teatro. E por isso a minha relação com a crítica é sempre contra alguém que já tem um dicionário, que já tem uma gramática a priori para analisar. Os meus espetáculos precisam de uma outra lente de análise, que é mais livre. Há pessoas que te criticam muito porque dizem que estás sempre a fazer a mesma personagem. Como é que respondes a isso? Pois estou a fazer, Sou eu? estou a fazer qualquer coisa em que eu não apareço. Que é justamente isso. Okay. Quando não é uma figura, mas é uma figura para eu desaparecer, porque eu não quero aparecer, eu não quero estar ali. A coisa que eu mais gosto é quando tu não queres mesmo aparecer e mandas o querido Diogo Bento decorar, tu dizes, tens uma peça no ar e dizes às vezes, Diogo, pá, decora tu, deixas, vai tu, que hoje não consigo. Neste espetáculo aconteceu a mesma coisa também, agora numa audição. Acontece sempre. O pior foi o espetáculo Top Model Susana Pomba, em que uma semana antes eu lhe liguei. Ligaste? Sim. Para ele vir fazer o espetáculo. E ele não estava nada à espera. Não estava à espera, teve uma semana para decorar. Também é um dos dirigentes também neste momento do Teatro Praga. É membro do Teatro Praga. Mas neste espetáculo também houve muitas cenas de dizer: olha, Diogo, eu não consigo, não dá, faz tu. E ele faz. Então vou ter o plano B assim à mão a mim. Muito bem. Também na televisão, também tens uma aprendi na televisão com este Super Swing e Princesas e Doentes no canal Q. Gostas desse lado também, do apresentador de televisão? Aí estás todo formal. Não. Quer dizer, à partida eu recusei sempre a televisão, telenovelas, etc. Foi sempre recusado. Eu só aceitei este porque primeiro era num canal independente e depois foi a Joana Barrios que me convidou para fazer. E a Joana Barrios é a minha namorada. Eu não podia não fazer e recusava, convite e recusava. Um programa com ela. Para além do mais, nós podíamos escrever os guiões e fazer o que quiséssemos. Então tentámos sempre conceptualizar aqueles programas e utilizar também aquele tempo para levar pessoas que normalmente não vão à televisão para falar de coisas que são as suas especialidades, pessoas qualificadas que também
também acontece isso muitas vezes na televisão, temos uma espécie de tudólogos que falam de tudo. Exatamente. E depois parece que aquelas pessoas que são muito qualificadas não podem ir, ou porque são chatas, ou porque são feias, ou porque são não sei o quê, ou há sempre uma coisa qualquer, não é? E de repente neste programa, como nós podíamos fazer o que quiséssemos, levámos pessoas qualificadas e correu bem, porque de facto há espaço para ouvir pessoas qualificadas. Tu como encenador, estou a pensar nestas três mulheres, a Silvia Plath, o Diário de um Louco, do Gogol, o Super Gorila, o Supernova, são pronto, espetáculos que co-criaste com o José Maria Vieira Mendes e o André Godinho. Gostas desse lado do encenador? Eu tenho a ideia que tu deves gostar disso. É o que eu És gosto muito mais. Picuinhas. São muito picuinhas. Tomas notas, quando vês control uma, freak. 2, 3 vezes, tomas notas e depois fazes feedback a dizer, olha, esta parte não gostei. Sou um control freak, eu tomo notas de tudo, é horrível. Não dás liberdade aos teus não, eles dirigidos? Eles têm imensa liberdade, mas tem uma série de regras à volta. Tem umas baias para também não descambar. Podem agir, okay. mas são às vezes regras também muito estranhas, não é? É isso, da forma de dizer ou da forma de executar uma determinada tarefa, não é? Mas sou muito control freak sobre o tipo de luz, as luzes não estão bem, e até à última, vou ter que mudar outra coisa, não sei o que, ou tenho que arrumar os objetos, não sei, sou muito... É engraçado, vindo de quem vem, tudo, e do Teatro Praga, que era conhecido por não ter encenação, e porque vocês quando começaram nos Jardins de Bombarda havia um foco ou dois, mas não tem quando havia. Mas não tem encenação mesmo. Sim. Isto é, a não ser espetáculos que são como as revistas, que têm um lado muito funcional que tu tens mesmo que encenar, tens que marcar entre a ali, a tropa Fandango ou o Bravo. Estes não têm encenação, têm tarefas, têm regras. Okay. É como se estivesse a jogar ténis, no fundo. Ninguém te está a dizer quais são os movimentos que tens que fazer, mas tu sabes quais são as regras para jogar. Sim. Então é como funcionam mais ou menos os espetáculos da Praga. Ninguém te vai dizer que tens que pôr o braço assim e ir para aquele lado. Tens uma série de regras. Gostavas de viver na praia? Eu amava viver na praia, é o meu sonho viver na praia. Mas tu moras longe, hoje em dia moras ao pé da Rua das Gaivotas 6, portanto, sim. Onde, quer dizer, viver em Lisboa, toda a vida no funcionou sítio onde eu praia. vivo, em 15 minutos estou no oceano, mas eu gostava mesmo de viver na praia, assim. Eu vi que ali não sei onde tu, tento viajar pelo mundo, que é o que gostas muito também, é óbvio, e quando viajas muito, vais muito ver espetáculos? Não, quando viajo vou ver outras coisas. Quer dizer, para espairecer a cabeça, não vais em trabalho para... Não vou. Tento ver... Já se faz em festival, que vocês já têm coisas lá fora, muitas, não é? Muitas presenças lá fora. Sim, eu tento ver coisas, não é? De coisas locais, nunca vejo nada internacional. Vejo coisas do próprio país, com artistas do próprio país. Sim. Internacionalmente não me interessa ver. Mas não vou com regra com uma obrigatoriedade de ver o máximo possível. Eu também faço viagens longas, é um facto. Eu tento contrariar aquela ideia de ir 5 dias, ficar num sítio e ir embora. Viajo um mês. Agora vou um mês para Cabo Verde. E então isso dá-me um tempo para poder viver e estar desfrutar e estar no meio com os locais. Exatamente. E ouvir as mornas e os fundanás onde tu quiseres. Experienciar tudo. Porquê que falavas alemão? Decidi estudar alemão, não sei bem porquê. Mas era por estudo, porque nunca moraste em nenhum país alemão? Não. Quer dizer, vivi 2, 3 meses em Berlim, mas isso não conta. Sim. Mas eu gosto de aprender línguas. Sou péssimo, mas pronto. Mas porquê? Não tens muito ouvido? Mas tu és músico. Mas esqueço-me tudo, eu sou muito despassarado. Sou muito despassado. Pois tu sempre que achaste que a minha memória não é famosa. Começo a confundir línguas. Eu vim para Portugal, já não falava muito bem português, depois aprendi português, fui-me esquecendo do inglês. E sonhas em inglês. Eu fui para os Estados Unidos a falar francês, porque a minha mãe andava no colégio francês, então, e a minha escola, o meu externato, a primeira língua estrangeira era francês, então isto é às vezes assim uma misturada, e quando eu estou muito cansado começo a misturar. Depois estudava italiano no conservatório, então misturo italiano, alemão, francês, isto vai por causa assim, da ópera também. O italiano era importante para a ópera, por exemplo. Claro, os Puccinis. Muito bem. E já foste preso em Hong Kong, porquê? Como? Foi preso em Hong Kong com a Gulbenkian, na verdade. Quando estávamos no coisa, ou sim, não queres? fomos na entrega de Macau, não é? Eu esqueci-me do passaporte na mala, ela foi despachada e então não conseguia passar de Macau para Hong Kong. Então o corpo foi todo embora e eu fiquei lá preso. Ficaste mesmo? Uns dias à espera que voltasse? Não, fiquei umas horas. Mas fiquei preso. Também já fui preso no Quénia, já fui preso em Moçambique, já fui preso em muitos sítios. Por razões diversas. Quando não é preso pelo coração? E foste emboscado na África do Sul, o que é que isto quer dizer? Foi eu e o Pedro Penin e o João Santos Martins. Fomos ter com a Ana Brito, que trabalhava na embaixada, e fomos resolver. O Pedro tinha perdido o passaporte dele.
E quando voltámos para casa, o nosso Autostop. condutor de carro enganou-se numa rua. E Joanesburgo é uma cidade muito específica, pode Sim, andar e em é perigosa. algumas ruas. Sim. Aquela rua não estava iluminada, etc. Então o que acontece é que quando nós estávamos a andar de carro, o senhor começou a ficar muito nervoso, o condutor, e é um senhor que atravessa uma estrada, para o carro abrandar ainda mais, nós abrandamos, e assim que o carro abranda, há um carro de lado que vem e nos embate de lado. E nós sabemos, ok, agora vamos... Já fomos. Já fomos. Sim. A sorte foi que eu comecei a dizer, o Pedro e o João ficaram meio tontos porque bateram nos vidros, estava outro amigo nosso também, a belga, e eu, como estava no meio, fiquei salvaguardado, não bati em lado nenhum, disse ao senhor acelere, e fugimos. Mas nós ouvimos tiros, é verdade, eu esqueci-me desta parte. É assim que nós entramos na rua, começamos a ouvir tiros, pum, pum, pum. Então foi assim, susto. Foi isso que deixou o condutor nervoso. E pronto, aquilo era uma emboscada, claramente era para parar aquele carro. Claro, e roubar-nos tudo e mais alguma coisa. O que é compreensível, não é? Porque a vida também é miserável em África do Sul. Sim. Quando tu passas por situações dessas mais complicadas, qual é a tua relação com Deus, ou com o transcendente, ou com alguma coisa? Pedes ajuda, choras, rezas, alguma coisa que te acontece? Não tens nenhuma, zero? Nenhuma. A vida depois da morte? Isso eu não tenho nenhuma... nisso, não tens nenhuma fé de nada? Não tenho nenhuma fé de nada, não tenho, isso não existe em mim. O que existe é um instinto de sobrevivência muito grande. Lá está, outra vez com esta coisa de disciplina, porque os meus pais são queridos, mas também são muito... obrigaram-me a ter muita disciplina, claro. E ter muita... Eu queria uma militar, não é? Eu queria uma drive assim muito... Rígida e vou para aí fora. Mesmo quando alguém está a conduzir, já aconteceu com o Bruno Bugarinho, o tal cenógrafo que era a cenografia. Fazia que fez cenógrafo naquela peça contigo. Que houve um carro à frente que começou a despistar-se, ele ficou muito nervoso a conduzir, porque o carro à frente estava a despistar. Estávamos de carro os dois. E eu estava no lado, não estava a conduzir, ele estava a conduzir. Sim. E eu comecei, agora desaceleras? Ele começou a olhar para metódico, mim. Eu sou muito metódico, sou muito mesmo em situações de sangue frio. Aliás, se viu também. Sim. E quando fui preso também sou muito metódico, não fico nervoso, entra uma coisa marialva em mim. Exato, mas é engraçado essa coisa, não, assumes as coisas. Há pessoas que são ao contrário, que toda a vida são super estritos, e quando chega uma situação dessas começam aos berros a fugir pela rua, não é? É engraçado. Como é que tu lidas com a exposição e com a fama, André? Eu não sou famoso. Tu nunca és abordado na rua nem reconhecido? Talvez mais pela televisão. Vive numa espécie de bolha, como tu dizes. Mas vive numa espécie de bolha. É mesmo? Estás sempre puxado na internet, estás a ver livros, estás a ler, estás a ver séries? Eu não sou muito social. Mas as pessoas não me reconhecem muito, portanto eu acho que é porque nós também fazemos um tipo de trabalho que não é assim muito, como não é muito comercial, não tem assim um impacto muito grande. Visibilidade enorme. Exato, não tem esse impacto tão grande, portanto as pessoas não sabem quem eu sou. Em 1995 o Pedro Penin, o teu amigo, fundou o Teatro Praga, então, faz 30 anos agora. 30 anos. Entretanto já estrearam mais de 50 espetáculos, 80. Tudo, mais de 80, mais no 80, total. Sim. Então em tudo, desde teatros de revista, a coisas infantis, a coisa Shakespeare, tudo o que podes imaginar. Tu juntaste 3 ou 4 anos depois daquilo ter arrancado, ter sido para aí em 98, por aí. Talvez um bocadinho mais tarde, talvez. O ChatGPT diz que é conhecido por trabalhar sem encenador e enfatizar a singularidade da prática teatral. É verdade, não é nada mentira. Atualmente é dirigido então por ti, pela Cláudia Jardim, o que é presidente. E o José Maria Vieira Mendes, claro. Sim. Já todos entraram e saíram, vocês têm um percurso sempre que andam de um lado para o outro. E é engraçado porque fizeram esta audição agora ali nos Jardins do Bombarda, onde vocês começaram, era uma coisa também muito, muito precária, era, como tu dizes, havia um foco ou dois, não sem efeitos nenhuns, mas convidaste pelo Teatro Nacional, onde agora está a dirigir o teu amigo Pedro Penin, é engraçado, como as voltas que as coisas dão. Mas nós recusámos, ele andou atrás de nós e nós recusámos 3 vezes. Até depois aceitarem ir para lá e fazerem aquilo. Até temos a certeza do que é que poderíamos fazer ali. E foi a audição que surgiu como é isto. Foi. O tal teatro que foi este fim de semana, agora vai para Matosinhos, se não me engano. Sim, vai para Matosinhos. Vamos tentar fazer uma reposição em Lisboa, porque teve sempre escutado e há muita gente que quer ver. 4 horas de um casting, no fundo, que não corre bem. Não corre bem. E que as pessoas o público pode entrar e sair quando... Sim. É muito curioso isso. Nós gostamos de performances duracionais, já tínhamos feito algumas e achamos que era importante também, nesta era em que todos os espetáculos têm 1h30, 2, fazer um espetáculo mais longo, expandir essa tal atenção, pôr as pessoas a lidar com diversos tipos de materiais, com a responsabilidade de entrar e sair, de agir ou não agir dentro do próprio espetáculo. Há pessoas que ficam lá muitas horas, 3. Eu diria que a maioria ficava às 4 horas. A sério? Sim. Nós achávamos que as pessoas iam entrar muito mais e sair, tanto que dizíamos, olha, apareçam que as pessoas vão desistir a meio, entretanto, mas não saíam, ficavam lá connosco. E tu estás sempre em palco? Nós estamos sempre a fazer coisas, portanto, mas são vários, não é? Somos 10 pessoas. 10 pessoas. Sim.
Está bem, entrar Mas estamos e sair. sempre a entrar e sair e fazer coisas. Aquilo não para o espetáculo. No fundo é como se fosse um TikTok em tempo real. Boa, rendida às redes sociais. Sim. Ok, não, Porque muito bem. também nos informa a forma. Nós lidamos com a tecnologia, lidamos com estes paradigmas. Portanto, Sim. Estou a pensar que passaram os olhos para alguns espetáculos vocês, desde o Conselho do Amor em 95, ainda não estavas lá, Madame de Sade, já lá estavas, Super Gorila, Eurovision, a Anitta vai a nada, eu adoro alguns títulos estes. Queres que te faça um desenho? É outro em 2010. Sonho uma noite de verão, foi quando voltaste e precisavam mesmo Exato. de ti, porque tu dizes, precisavam de mim porque eu tinha canto, eu ia cantar e portanto, André, anda cá, precisaram de ti. O Israel, este que ganhou o prémio SPA também, da Sociedade dos Autores, em 2012, melhor texto português representado. Uma carta de amor a Israel, uma afirmação assumidamente problemática, declaração de amor a uma entidade que todos consideram um monstro contemporâneo e como se continua a revelar, não é? Sim. Era uma carta de amor a um monstro. A Tropa Fandanga em 2015, faz agora 10 anos, que era uma revista portuguesa no Teatro Nacional, Nome da Rosa, Romeu e Julieta, Para que serve a cultura, a Sagração da Primavera, também extraordinário, com a Metropolitana. Até esta audição... ainda sentes, André, que vocês têm as portas fechadas? As vossas obras ainda são muito crípticas e críticas e desarranjadas, como tu dizes, e por isso ainda são um bocadinho o Teatro Praga ainda é aquele coletivo de marginal. Sim, é um país pequeno, mas Sim, é um país que também não é tão pequeno. Portanto, nós vamos a quê? 4, 5 instituições em Portugal? Portanto, e há muitas mais. Mas gostavas de ir muito? Claro, adorava ir. Em todos os capitais distritos? Adorava, e acho que é mesmo importante ir. Nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida muitas pessoas que não vivem em Lisboa e que têm acesso aos nossos espetáculos ou a trailers dos nossos espetáculos através da internet, não é? E que desejariam sempre ver os nossos espetáculos, só que nós não vamos aos sítios. Não é? Será que um alerta porque há importante. sempre um atavismo, não é um atavismo, mas um conservadorismo em relação àquilo que é o teatro, ou deve ser o teatro, ou a missão até de a coisa mais clássica, mais o teatro de texto, não é? Com tu dizes, eu não estrela X da televisão, eu faço arte, etc. não faço entretenimento, é uma frase tua. Não vou ver uma arte que seja sobre, porque a arte para mim não é sobre. E pronto, faço questão de afirmar isso. Eu queria que isso deixasse. Nós estamos a despedir-nos, mas queria deixar um bocadinho essa mensagem. Sim. Portanto, que futuro é que tu vês agora nestes 30 anos? Vais ficar ainda mais anos, outros 30, à frente daquilo também? É assim, eu agora de vez em quando vou ao site da Segurança Social ver quando é que me posso reformar. Porque eu quero mesmo ir viver para a praia. Exato, mas aí vais deixar 56 projetos em mãos que as pessoas não precisam de ti e ainda te chamam. De música, de dança, Não, quer dizer, vou fazer ópera, coisas à mesma. Eu tenho que trabalhar, somos uma equipa grande, temos muitas ideias, nós trabalhamos sempre com muita antecedência e, portanto, temos ideias para espetáculos para os próximos anos, não é? Eu posso-me reformar um bocadinho mais cedo do que os outros porque fiz a tropa. É verdade, tens a tropa, exatamente. Os pais dizem para a alegria dos pais. Mas sim, mas vamos continuar a produzir e vamos continuar a tentar fazer coisas que nós achamos que são necessárias para enriquecer a pluralidade das formas artísticas em Portugal. Abalar as pessoas e fazê-las pensar e os temas. Elas pensam. E foi o sistema todo que é importante. Muito bem, André Teodósio, quero-te agradecer esta tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Tudo bom para o Teatro Praga e para os teus 1000 projetos. Muito obrigado. Obrigado.